Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Eu tenho dito assim, eu tenho falado que a obra de Deus ela tem duas etapas, né? A obra de Deus ela é de ordem espiritual e a obra de Deus é de ordem sobrenatural. Mas também o reino também é um reino terreno e existe um reino carnal. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Amém, irmãos? Por isso que você pode estar hoje aqui e talvez ocorra no erro de não entender as coisas de Deus. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E também disse Deus: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre a terra, e sobre todos os répteis que rastejam por ela. E criou Deus, e pôs o homem à sua imagem, e semelhança de Deus o criou, homem e mulher os criou. Poder sentar. Eu sei que está um pouco calor. Eu sei que alguns aí estão talvez enfermos. Talvez alguns estão com saúde debilitada. Eu sei que alguns devem estar lutando hoje aí. Existe uma guerra. Mas eu quero convidar você a sair um pouco desse plano e olhar para aquilo que a palavra de Deus está liberando para a minha vida, para a sua vida. Amém, querido? Porque senão você vai ocorrer num erro de muitos, de entrarem e saírem na presença de Deus e não tem nenhuma mudança e nenhuma transformação. E o primeiro plano de Deus, a nossa origem, nós somos criados, o reino de Deus, nós fomos criados para ser a sua imagem e sua semelhança. Esse foi o objetivo que fomos criados. Nós fomos criados e dotados de autoridade. Diga autoridade, poderes. O Senhor disse isso. A palavra do Senhor: domine sobre o homem. Domine o homem. Conquiste o homem. Tem autoridade o homem. Havia promessas no início da criação. Nós não fomos criados para viver a vida que muitos vivem ainda hoje. Nós fomos gerados para ser a imagem e semelhança do nosso Deus. Para isso nós fomos criados. Agora não existe uma comunhão sem que haja entre ambas as partes ligações de obediência. E aí começa o grande problema do homem. Porque o homem não foi feito só espiritual. Ok? O homem não é anjo, o homem é físico. E a Bíblia diz que o homem foi formado da onde? Da onde? Eu quero que vocês pensem comigo, por favor. Nós fomos criados da onde? Do pó da terra. Então nós temos raízes. Por isso que a Bíblia diz que quando nós partiremos, a alma volte a Deus, que deu, e o corpo volte à terra. Mas a função, a razão, nós temos uma alma que anseia por Deus e temos uma carne que anseia pela terra. E por mais que Deus tenha feito promessas para a gente, a promessa ela trabalha sobre algumas condições. E uma das condições é chamada obediência. Diga para o seu irmão: obediência. Não tem, irmão. É difícil, é doloroso,
é talvez um esforço sobremodo difícil, mas logo a gente vai facilitar essa conversa. Mas não existe como você desejar andar com Deus e não obedecer a Deus. Não tem. Não tem como um filho ter sucesso se não obedecer pai e mãe. A obediência, ela está em todos os encargos da sociedade. O empregado bem-sucedido é aquele que aprende a obedecer às normas já pré-estabelecidas por alguém. Ordem e progresso é o que está escrito como uma frase no nosso país, está ali, ordem. E Deus se recusa a andar com qualquer pessoa que não quer lhe obedecer. E Deus está dizendo: façamos o homem nossa imagem e semelhança, conforme a fez, e domine. Do versículo de número 28, e Deus abençoou e disse: sede fecundes, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Aí começa, vocês estão lendo a Bíblia comigo? Começa com umas regras. Por isso que tem dificuldade de entendimento, porque não existe uma comunhão sem que haja regras, não existe uma comunhão sem que haja obediência. Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis 2:7. Aos jovens, repito, você tem alguma coisa que você deve comprar e pedir para o seu pai de Natal, é a sua Bíblia. A sua Bíblia é uma coisa única, só sua. Compreende? É o maior tesouro que você vai ter. Capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e fez o fôlego de vida, e o homem passou a ser chamado de alma vivente. Às vezes você não tem alguns lapsos, vontade de cantar sozinho, cantar um cântico sozinho. Você às vezes para de vir à igreja e tem uma vontade de vir à igreja. Do nada você tem uma vontade de ler a Bíblia. Quem já passou por isso? Uma vontade de ler uma Bíblia. Do nada você sente uma vontade de dobrar o joelho e ir para o quarto orar sozinho. Quem já passou por isso? A alma. Oh glória, a alma deseja. Quando você para de perder esses desejos, reveja a sua vida espiritual. Porque o homem foi feito alma vivente, porque Deus soprou em nossas narinas e nos fez alma vivente. Por isso nós cantamos, somos alegres. Às vezes somos tristes, mas somos alegres. A nossa alma tem sede de Deus. O homem está desesperado, porque lhe falta algo. Existe um vazio do tamanho de Deus em cada vida, que só Deus pode preencher. Capítulo 2, e versículo 16 de Gênesis. E o Senhor Deus disse e lhe deu uma ordem: toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque o dia que dela comereis certamente, e não é morrer físico, não é carne, é espírito. Quando você começa a perder a vontade, a fome de Deus, é uma morte espiritual. Certamente morrerás. A palavra foi dada, a ordem foi liberada, a obediência pertence ao homem. Se tem uma coisa que Deus se recusa, é andar com quem não lhe quer lhe obedecer. Deus também não quer andar com quem não quer lhe obedecer. Deus, ele não amarra ninguém, ele é educado. Se lembra de Apocalipse, como é que ele entra? Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, então eu vou entrar e vou cear contigo e você com ele. Não é o inimigo que arromba, que força a porta. Por isso que hoje a gente pode cantar um cântico aqui, você pode estar numa multidão no evento, e você pode não sentir absolutamente nada.
Porque diferente do diabo, as ofertas de Satanás é de fora para dentro, mas a presença de Deus é de dentro para fora. Por isso que tudo que é forçado acaba, mas tudo que é interior permanece para a vida. Por isso o Senhor diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, que jorra para a vida eterna. É de dentro. Diga por irmão, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Mas aí começa uma guerra. Nós temos uma guerra. Alguns estão sentados, alguns estão me entendendo, outros talvez não. Uns estão sentados já pensando na hora de ir embora, ok. Uns foram convidados para ir a alguma igreja qualquer e acabaram não indo, ok. Isso faz parte. Porque ainda que eu tenho que saber, ainda que eu saiba o que eu tenho que saber, há uma larga distância entre aquilo que eu tenho que fazer. Às vezes você vai conversar com as pessoas que estão fora do caminho de Deus, elas dizem para ti exatamente aquilo que elas deveriam fazer. Não, eu sei que eu tenho que voltar, eu sei que eu tenho que me consertar, eu sei que eu tenho que me alinhar. Eu sei. O sei pode ser um começo, mas não é o tudo. Eu sei que eu tenho que me consertar, eu sei que eu tenho que me colocar no altar de Deus, eu sei que tenho que alinhar minha vida, eu sei. O eu sei é um princípio, mas não é tudo. Tem muitas pessoas que estão lá fora sabendo que deveriam estar aqui dentro, elas só sabem disso. Porque entre saber e fazer é uma larga distância. Por isso que nesta noite eu queria oferecer a cada um de nós a presença do Espírito Santo, que é o que nos dá força para vencer nossa carne e caminhar com Jesus. Capítulo de número 2. Capítulo 3. Me perdoem, viu, irmão, se eu tomar tempo de vocês, mas eu gosto de ler a palavra de Deus, amém? Falando e lendo a palavra. Gosto muito. Capítulo 3. E vendo a serpente, que era mais sagaz de todos os animais selváticos, isto é, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não venhas a morrer. 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, vos abrirão vossos olhos, e serão como Deus, e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eu acho que o diabo nunca acertou uma arma tão poderosa quanto ele tem acertado nos últimos dias, que é pôr em dúvida o que Deus está dizendo. Às vezes você vem para a igreja, alguém põe em dúvida, vai falar mal do pastor, vai falar mal dos irmãos, vai falar mal da igreja, vai falar mal de todo mundo. Tem muitos chamados desagregados, que às vezes está andando na fé, vem um e mina com uma dúvida, uma sementinha da dúvida. E muitos pararam porque deram ouvido para a serpente da vida e pararam, botaram em questão. Tem gente que está na igreja e questionando. E se é uma coisa que o diabo tenta trabalhar, irmãos, é a dúvida. Por isso que eu aqui trabalho ferozmente. Qual é que vai ser o próximo assunto, pastor Serli? O próximo assunto vai ser sobre escatologia, sobre coisas futuras, e vamos falar de Apocalipse. Isto está todos os temas até. E o meu desejo, está aqui a Tati, que se criou com a gente em outro ministério, eu tenho a tendência de que os irmãos busquem a palavra de Deus, porque o que nos sustenta, Tonho, não são sonhos, não são só revelações, não são só palavras proféticas, mas é a raiz da palavra de Deus que nos traz fundamentos
para não desistir, porque a palavra de Deus é que nos dá a devida orientação. Você não tem a dimensão. Quem carrega a Bíblia na mão aí, carrega a Bíblia na mão, você está carregando o maior de todos os tesouros. A maior de todos os tesouros. Por isso que o salmista começa celebrando o salmo dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, não se detém no caminho dos, e nem se assenta à roda dos, porém o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, e será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria. É pouco? O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando a tua. Eu acho que é Provérbios que diz assim sobre a palavra, algo metáforo, né? Uma simbologia, melhor dizendo. Se possível for, amarra a palavra no teu pescoço. Imagina alguém andando com a Bíblia amarrada no pescoço, perambulando por aí a Bíblia. E a Bíblia de antigamente não era nossa, que era a nossa é compacta, deles eram muitos pergaminhos. Mandou, se possível, amarra ela no teu pescoço. Para quê? Para que quando tu caminhe, ela te guie. Para que quando você durma, ela te guarde. E para que quando você se levante, ela torne a falar contigo. Glória a Deus, irmãos. A maior função do diabo é pôr dúvida naquilo que Deus está dizendo. E a maior dificuldade nossa, porque somos pó, é vencer a nossa crença e acreditar no que Deus está dizendo. Capítulo de número 13, estamos no 13 ainda, é isso? Capítulo 3 de Gênesis e versículo de número 5. 5 eu li, número 6. Número 6. Número 6. Vamos lá. E vendo a mulher que era boa. É isso. E vendo a mulher que era boa de se comer. Perfeito. Agradável aos. Não, de novo. Agradável aos. Diga para o teu irmão: cuidado com aquilo que você vê. Dizem que os olhos são as janelas da alma. Tem um cântico antigo das criancinhas, né? Cuidado, olhinho do que vê. É isso? É isso, professoras? Cuidado, boquinha do que fala. Se lembra? Hã? E viu que era boa e agradável aos seus. Eu tinha um parente que dizia assim: pelo estômago, Tonho, eu já comi, agora vou comer pelos olhos, né? Os olhos. E era desejável para dar. Alguém pensa: o diabo vai vir com guampa, o diabo vai vir. Não, o diabo é surrateiro. O diabo ele não vem fazendo grandes estragos, ele trabalha nas mínimas coisas. É nas pequenas coisas que existem grandes destruições. Eu tenho falado para o Juliano, que está com a gente aí, hoje de manhã eu reparti um pouco com ele sobre a visão do ministério. E a visão do ministério é uma só: fecha a porta do teu quarto, ora entre tu e Deus, que secretamente o Pai que te ouve te recompensará publicamente. O que você faz secreto, publicamente Ele vai te recompensar. Alguém está precisando de alguma coisa aqui hoje? Fecha a porta do teu quarto, fala em secreto com Deus, que te vê e que publicamente, para todo mundo ver, Ele vai te recompensar. O que você vê publicamente foi feito no oculto, na presença de Deus. Eu brinco muito que eu tenho a minha intimidade com a minha esposa, ninguém viu, ok? Mas tenho 3 filhos que todos veem. Amém?
Estão entendendo? Todos passaram já por isso, todos os casais? É na oração que publicamente Deus vai te recompensar perante os homens. E a visão do ministério é: faça menos barulho e faça em silêncio, e deixa que Deus faça o barulho por você. O problema todo está, o irmão Sandro, a gente conversa de vez em quando, o pastor Sandro, eu já vi que essa palavra que eu converso com os irmãos, todo mundo fala, é uma palavra chamada alinhamento. Hoje, uma mensagem de Santa Ceia, estamos tentando alinhar um pouquinho das nossas vidas com Deus. Alinhamento. O problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é a mensagem, o problema não são os profetas, o problema não é a catedral, o problema sou eu, sou Dio. Nós temos um endereço, Rua Natal 207, casa de oração, ministério apresentai. Mas essa não é uma verdadeira igreja, é só um local de parada. Porque a verdadeira igreja sou eu, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Onde eu vou, a igreja vai comigo. Eu sou a igreja. E vou dizer agora uma martelada agora. Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. É bom não falar isso, pastor. Amém. Vamos voltar para cá. E viu a mulher que era agradável aos seus. O diabo vai trabalhar no pó, não na alma, porque a alma vai estar em espírito, mas a carne não está vigilante. Eu brinco, quando a gente vai tratar de fazer jejum, a gente não combinou com a carne que nós ia jejuar, né? Tem que combinar com a carne, tem que vencer a carne. E viu que era agradável aos olhos. Aí vem todas tudo que o corpo começa, nada que é ruim é agradável. Tudo que é agradável é desejável, e tudo que é desejável é bom. O pecado é bom ou é ruim, irmão? Quem tem coragem de falar se o pecado é bom ou é ruim? Não, mais alto para quem é macho de verdade. Pecado é ruim ou é bom? Se fosse ruim, ninguém fazia, irmão. O pecado é bom, mas o pecado tem um salário. É bom fazer coisa proibida, não é que dizem por aí? Tem uma consequência. A humanidade está morrendo porque a maior burrice, Cláudia, é tu colher uma coisa que você não está plantando. Então, o pecado é uma porta de destruição. Te traz um prazer momentâneo, mas não é eterno. Não substitui a eternidade. Tanto é que alguns pecam e se sentem pior ainda depois que fizeram alguma coisa errada. Estou errando? Estou falando uma mentira? Se sentem mal. Mesmo quem não conhece a Deus se sente mal, porque a gente não foi criado para o pecado, a gente foi criado para estar junto de Deus. Sete. Abriram então seus olhos. Vamos terminar aqui, que eu brinco com a minha esposa. Vamos terminar no 6 ali, que eu não li a última frase no 6. E tomou o fruto, comeu e também deu para o seu marido, e ele comeu com ela. 7. Então foram abertos seus olhos, e ambos conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. 8. E ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as... Eu não sei como é que era essa conversa, sabe, Cláudio? Quando a gente está bem, uau, espiritual, para que a gente vê até o vento da asa do anjo batendo no nosso rosto, vê o som da flauta nos nossos ouvidos, ter visão de sétimo céu. Quando a gente ora muito e busca muito a Deus, tem a sensação de que é anjo às vezes, aí sai dando paulado todo mundo. Quem é que faz jejum muito dia, tu te sente acima do bem e do mal, coisa boa. Tu imagina Deus falando contigo dia após dia. Eu não tenho a mínima ideia como é que isso se fazia, mas deve ser a coisa mais agradável, porque diz a Bíblia que Deus vinha. Diga para o teu irmão, Deus vinha na terra, e Deus vem. E só que pela primeira vez, ouvindo a voz de Deus que passeava pela viração do dia, esconderam-se. Tem gente que, eu não vou criticar os irmãos que estão aí no fundo, viu? Porque a igreja é pequena mesmo. É que nem aquele aluno que senta na primeira classe, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta, senta lá atrás, ou senta na porta. Porque o esfriamento ele não vem de um dia para o outro, ele é gradativo. O desviado, ele não aparece
me desviei. Não, na verdade ele já estava me ouvindo desviado há muito tempo. Ele estava morrendo ouvindo a palavra, estava morrendo cantando na igreja, estava morrendo lendo a Bíblia, estava morrendo aqui, batendo palma. Por isso que nós não temos um termômetro para saber a fé de ninguém, a maturidade de ninguém. Por isso que vigie, vigie. Porque esse combate nunca vai acabar. Então, começou a entrada do pecado, Adão pecou, e aí vem toda a consequência. Se lembra da consequência? Aí a gente vai transitar muito. Aí veio uma consequência sobre a humanidade, os homens perdidos, sem a presença de Deus, guerras, mortes, peleja, até que Deus vem descer sobre a terra e botar tudo em ordem de novo. Amém? Vamos começar a botar tudo em ordem? João capítulo 6, versículo 50. Começa um divisor de águas, até a vinda de Jesus começa um divisor de águas. Agora a presença, vieram profetas, sacerdotes, amém, irmãos? Milagres. Diz que o Espírito operava, deixa eu tentar me lembrar, meu professor, sobre juízes, sacerdotes e profetas, não era sobre todo mundo. Mas agora vem alguém que vem assumir como uma árvore da vida. Vem alguém que vem nos religar com Deus, alguém que vem nos colocar num lugar que nunca deveríamos ter saído. Oh glória! E agora vem falar palavras que aos olhos e aos ouvidos humanos incompreensíveis. E João capítulo 6 e versículo 50. Agora uma nova cultura de reino. Diga, nova cultura de reino. Nova cultura de reino. João capítulo 6 e versículo 50. O Filho de Deus começa a ministrar como ninguém ministra. Lembra quando os principais da sinagoga mandaram prender Jesus na praça? E quando voltaram para os seus mestres, perguntaram: por que não trouxeram Jesus com vocês? Os próprios oficiais que foram prender Jesus disseram: olha, prendemos muita gente ao longo da nossa vida, mas nunca ouvimos alguém falar como esse homem fala. Deus tem uma palavra que vai libertar cada um de nós aqui hoje. Crê tu nisto? Jesus está dizendo: este é o pão que desce vem do céu. A libertação vem do céu, não vem da terra. Amém, irmãos? A vitória vem do céu, não vem da terra. É do céu. Por isso que Jesus o tempo todo ora em relação a Deus, que está onde? E a declaração de Jesus nas suas orações: Pai, seja feita a tua vontade aqui nessa terra, como tu faz a tua vontade aí no céu. É do céu para baixo, não de baixo para cima. Por isso que nós temos o pecado gerado em nós e temos dificuldade de entendimento. E ele ministrava muito para escribas e judeus que liam e conheciam versículo por versículo, mas não tinham a revelação da palavra. Muita gente entra e sai da igreja, conhece todas as ordens da igreja, conhece sobre disciplina, conhece sobre normas, conhece sobre usos, sabe sobre costumes, sabe nome de presidente de igreja, dia de fundações, sabe tudo sobre igreja, sabe muito pouco sobre o reino de Deus estabelecido no céu. Porque o céu ele veio para libertar. Eu sou o pão que desce do... Não é esse pão que a gente vai comer agora que foi produzido numa padaria. Eis que este é o pão que desce do... Não, diga alto. Que desce do... Para que todo aquele que dele comer não morra. Nós estávamos mortos em Gênesis. Nós tínhamos morrido lá, Cláudio. Quem comesse da árvore morreria, e de fato morremos. Mas agora, aquele que comer do pão não morra. Diga para o teu irmão: tu não vai morrer mais agora. Bate nele aí, irmão. Glória a Deus, porque a gente vai comer o pão vivo de Deus vindo do céu. Oh, glória a Deus. 51. A palavra de Deus são revelações. Porque eu sou o pão vivo que desço do... E se alguém comer deste pão,
viverá para sempre. Eu e você seremos eternos. O crente não morre nunca. Sabe como Jesus é organizado, Sueli? Deus trabalha com planejamentos, é isso? Ele já foi na minha frente e diz: eu vou vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais. Ah, que tristeza, irmãos. Levanta a mão na glória a Deus aí. Amém. Eu sou o pão vivo que desce do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Porque o pão que eu lhe dou é a minha carne, e eu a dou pela vida do mundo. 52. Disputavam os judeus entre eles, dizendo: mas como pode nos dar um pão? E como pode nos dar um pão da sua carne? Que confusão, como é que uma carne pode ser pão? Como vai dar carne do seu... Sabe, irmãos, não é fácil entender as coisas do reino de Deus. Tem gente que não entende até hoje. Tem pessoas que não enxergam nada além do que os seus olhos físicos enxergam. Teve um obreiro que subiu aqui na tribuna uma dessas noites e disse assim: pastor, quando eu subi aqui para pregar, eu tive uma tontura, e eu achei que eu ia desmaiar, e eu tive que orar. Eu falei: cara, fica preparado, quando eu saio do altar, eu saio demolido, porque tem gente que não sabe que existe uma guerra de ódio espiritual, para que você não entenda e não compreenda da palavra de Deus, e não desfrute da palavra de Deus. Por isso que eu posso estar pregando, e alguns estão cansados, estão cochilando, mas quando estão no mundo, nós estamos muito alegres. Porque a luta é aqui que dá sonolência, é aqui que dói a cabeça mais que qualquer outro lugar, é aqui que dói o corpo, é aqui que dá vontade de sair correndo por aquela porta, é aqui, porque o diabo não quer que você entenda a palavra de Deus. Amém? 53. E disse Jesus: na verdade vos digo que não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, 14. O verbo se fez e habitou entre, e vimos a glória do cheio de graça. Agora, nem todo mundo vê isso. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que eu estou enxergando. Às vezes eu vou falar a alguém e dou uma palavra para ele, disse: pastor, é bonita a palavra. Eu já o senhor tem palavra bonita, mas... E muita gente não viu isso aqui, ó. Muita gente não viu a glória de Deus, e muita gente não viu o unigênito do Pai, e muita gente não viu a graça, e muita gente não viu a verdade. Mas não importa se você está vendo, Ele está aqui. Ele está entre nós aqui nessa noite. Você pode até não estar sentindo, mas Ele está aqui. Porque Ele mesmo disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar ali presente. Talvez Ele esteja muito mais perto do que você possa imaginar. Talvez você só não está enxergando. Talvez está acontecendo alguma coisa muito forte neste momento e você também não está enxergando nada. Mas glória a Deus por aqueles que enxergam. Tem gente desanimado e dizendo que crê em Jesus. Então pare de crer agora e crê em qualquer outra coisa. Porque quem crê em Jesus é mais do que vencedores. É ou não é verdade? É o que está na Bíblia. É ou não é verdade? Agora, quer ver uma conversa absurda? João capítulo 3, temos um diálogo absurdo. João capítulo 3, nós vamos ter uma conversa absurda de um mestre. Ele está falando com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos não era nada mais, nada menos do que um mestre da sinagoga.
um cara que ensinava, um cara que tinha experiência, um cara que conhecia a Escritura, um cara que ia na sinagoga, ia na igreja, frequentava. Mas uma coisa é frequentar, outra coisa é sentar no banco, outra coisa é acreditar. Tem uma larga diferença. Por isso que vai parar aqui. Tudo que ficou para trás vai parar aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Respondeu o Senhor a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Olha para o teu irmão: se não nascer de novo, vai ter que morrer e nascer, cara. Vai ter que morrer e nascer de novo, velho. 4. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura tornará a entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? A grande dificuldade é você falar de uma coisa e as pessoas entenderem outra. A grande dificuldade é você falar do reino de Deus e as pessoas falarem do reino da terra. A grande dificuldade é você falar das coisas sobrenaturais e ele ser totalmente carnal acerca da própria palavra. Eu conheço muita gente parada na fé, muita, não pouca. Até pastores. Eu tenho um pastor amigo meu que eu oro ainda por ele, trocamos atos de vez em quando. É um cara que se formou em teologia, um cara que pregou muito na Bolívia, tem fotos dele na Bolívia. Ele dava testemunho para mim: Marcão, tu não sabe o que é o que Deus fez comigo na Bolívia. Ele é bem gordinho que nem eu. Ele regozijava, chorava, mandava áudio, mandou fotos. Acompanhei toda a viagem dele para a Bolívia, queria que eu fosse com ele, veio encantado da Bolívia. Montou uma igreja no interior desse estado e fracassou. E a última coisa que ele quer falar hoje é de Jesus. Com todo o conhecimento e com toda a experiência, com toda a vida que ele teve, foi insuficiente, porque tu tem que morrer e nascer de novo para ver algumas coisas. Porque ver, quando o vento sopra a teu favor, qualquer ímpio enxerga. Mas ver quando o vento está contra, tem que ser um pouco espiritual. Cantar para Deus algemado num cárcere, de bates chicoteadas, dores por todo o corpo, não tendo um paracetamol, não tendo um remédio para dor, e olhar para o camarada e ainda vamos louvar a Deus aqui, algemado com as mãos, e tu está reclamando do quê? Teve gente que foi cerrada ao meio por causa do evangelho. Teve gente que foi decapitada por causa do evangelho. Tem gente que passou por provas por causa do evangelho. Como vou nascer de novo se eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe? E aí vem 5. Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. 6. O que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é. Por isso que o Senhor disse aos seus discípulos, antes de começarem a obra: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de um poder sobrenatural. É a falta do sobrenatural. Nós podemos ter conhecimento, podemos ter experiência, podemos falar muito bonito, mas o que vai botar fogo nas coisas que estão por vir é quando você está cheio da presença do Espírito Santo, muda as coisas. Alguém já conversou que você está no nível e conversa com um cara cheio do Espírito Santo, como ele é louco com a conversa dele? Alguém já passou por isso? Ele chora, ele fala em língua, não dá para explicar. Ele vai orar pelo almoço. Eu já passei por isso, eu já servi de escárnio uma vez para algumas pessoas. Num tempo que eu estava voando, sabe, Cláudio, sozinho, estava passando uma luta. Então eu orava a Bíblia, e de vez em quando eu ia almoçar com um, com o outro, e eu não conseguia, Torre. Quando eu ia orar, eu falava em línguas.
Eu estava sentado no sofá, eu não podia, eu sou apaixonado, assim, modo dizer, né? Pelos hinos da voz, da voz da verdade, eu tinha CDs, bom, as meninas não eram nascidas do Mateus, então eu sempre gostei de som. Está lá aquele som ainda, Neca? Aquele som está lá ainda? Eu gosto de som que tem que tremer o vidro. E eu gosto de botar hino alto, mas estridente. E eu faço o meu culto ali, sozinho. Ninguém tem que me atrapalhar. E quando alguém entra na sala e vê que eu estou ali com a cabeça entre as pernas, derramando a minha lágrima, buscando a Deus, alguém já disse para Simone, ele está louco lá na sala. Está faltando essas experiências com você e Deus. Não é um movimento no meio da igreja que você precisa, é de um encontro com Deus lá na sua casa, lá no seu quarto, talvez sozinho, com ninguém lhe atrapalhando. E quando tu tem uma experiência com Deus, a tua fala é diferente dos demais. Está todo mundo se queixando e você tem motivo para se queixar, mas porém não se queixa. Está todo mundo murmurando, mas você não se murmura, porque você está mais cheio de Deus do que cheio da terra. É diferente, a fala é diferente. Alguém já não disse assim, não convida aquele irmão que é chato, só fala em Deus. É que ele está mais cheio que você. Orecanda, massura, bicanda, mas é diferente, ele está cheio. Você já viu aquele músico, pastor Cid, que vai tocar um hino, é lágrima, é baterista lágrima, é guitarra lágrima, é unção, ele canta os hinos iguais a todo mundo, mas tem unção. É diferente, mano, porque ele não está na carne, mesmo estando na igreja. A Bíblia chama dos crentes naturais, ele é um crente espiritual, é diferente. O Senhor está dizendo, Nicodemos, para te entrar no reino de Deus, tu vai ter que nascer de novo. Porque o que é carne, e o que é espírito, e não há consenso entre os dois. Por isso que eu não gosto de conversar muito sobre o reino com quem é carnal. Eu deixo ele lá, ele tem que ser molhado no óleo para conversar com a gente. Sabe por quê? Acho que foi quarta? Foi quarta que tu estava ministrando e tu fez uma pergunta para mim, de quanto tempo durou a oração daqueles homens para a descida do Pentecostes. Sabe que foi fácil, Neco? Tu acha que foi fácil? Se reuniram num local, aproximadamente no início 400 pessoas, é isso, professor Celi? 400 pessoas é a gente, né? Orando. Aí vem um dia, vem 2 dias, vem 3 dias, vamos embora, não vai descer nada desse Espírito Santo. E durante 10 dias foram embora, a metade, pastor, não, muito mais que a metade, só ficou 120 para ser mais exato. E dos 120 que ficaram 10 dias orando. E os 120 tiveram a única experiência que nenhum homem mais teve. Porque a gente quer ser transformado, né? Mas não quer pagar preço algum, não quer ser obediente. E Deus trabalha na linha da obediência. Amém, queridos? Para tentar terminar, que eu sempre digo isso, mas eu nunca vou terminar. Mas fique em pé. 2 Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 6. Acho que é isso. 2 Coríntios 3, 6. 2 Coríntios 3, 6. Jesus. Jesus. Espírito Santo. Talvez eu tenha errado. Vai lá no 1 Coríntios capítulo 2, 14. Deus. É que quem me converteu era pentecostal, então é difícil não ser. Eu me converti com um homem que ficava assim a noite toda acordado. Ele dizia assim, sabe, Marcos? Eu orava para Deus e dizia assim, Senhor, eu sei que eu não sou Moisés para ver as tuas costas, mas eu queria te ver, eu queria ver um sinal. E eu não vou dormir sem ver o sinal. E de manhã ele dizia assim, nem sabe, eu vi uma rosa vermelha passar diante dos meus olhos. E eu me enchi da glória e fui dormir.
eu fui alimentado por essa gente que via as coisas de Deus assim. Por isso que isso difere a raiz, né? A marca. Eu me criei numa igreja simples, que nós cantávamos o hino 15 da harpa, com cego andei, perdido vaguei, e a igreja era tomada pela presença de Deus, e não tinha músicos bons, não tinha instrumento bom, tinha uma gaita que uma irmã está aprendendo a tocar, um irmão com uma corda desafinada, mas havia uma presença de Deus, gente. E eu penso que mudou é a gente, Eu estava brincando com o Cláudio, porque eu gosto de cantar, eu sou desafinado, eu não sei tom, eu sou um zero à esquerda no louvor, eu sou verdadeiro adorador, que eu acho que Deus é muito bom, senão ele tapava os ouvidos para não me ouvir, mas como eu canto mais com o coração do que com a boca, então ele me ouve. Eu me criei ouvindo a Rosa Vermelha, te lembra, Claudinho? Te lembra, Tati? Tu ia na igreja, era a Rosa Vermelha cantada no especial. Depois era o coral que cantava a Rosa Vermelha. Depois tinha um conjunto que era a Rosa Vermelha. Tu ia numa campanha, era o hino da Rosa Vermelha meio que oficial, assim. Onde tu ia? O Paulinho se arrepiou. Ele vai ter que cantar um pedacinho, senão ele vai ficar magoado contigo. Um pedacinho, vou ter que cantar. Só os antigos. Então, vai lá, pastor, um pedacinho que seja. Só para você saber como é que era aquela época, como é que era a canção. Como é que era. O Cláudio também vai chorar. O Cláudio se gosta desse tipo de hino. Ele falou para mim que tem que botar esses hinos na igreja. Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada nas mãos. Sua vida foi rosas vermelhas cravadas na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa vermelha sangrando, esvaindo sem dor, erguendo a cruz, sem respiração. Mas o seu perfume, a mão que a esmagou, e a quem as feriu, olha que lindo, concedeu perdão. Como é que é a outra parte? Cantava muito esse hino. A irmã Simone vai cantar, bem pequenininha. Olhando este mundo, ele viu. Muito lindo. E a gente era feliz. Minha catedral era de madeira. Se o Cláudio tivesse o corpite que ele tem, eu e tu junto, nós quebrava aquele assoalho. A janela era de madeira. Os microfones, pelo amor de Deus, a gente hoje está rico. Era uma multidão de 12 pessoas, 8 pessoas, para nós era uma multidão. Mas havia uma presença de Deus. Presença. Sabe o que é presença? Já não quer saber quem está falando, quem está cantando, tu está ali saltando. Tu está pipocando, que nem pipoca. Mas não é pipocar para não mudar. Oh Deus, arrebatamentos, pessoas desmaiadas, e nós ficávamos ali orando para ela voltar para dizer o que viu. Gente que ia te visitar na tua casa para falar do que Deus tinha mostrado. E sabe, Sandro, aquele dia que teve lá em casa tu e a tua esposa, eu disse para a Simone que eu tinha que te entregar um recado, eu não sabia que hora eu ia entregar. Aquela sexta-feira nós ia conversar, eu fiquei sem jeito, não se deu de jeito. E Deus me fez lembrar do que eu vi em relação a vocês dois. Tu sentou no banco da minha casa, no sofá, e em cima da tua cabeça tinha um fogo. Eu te olhava assim, olhava aquele fogo, eu baixava a cabeça, eu achei que era coisa da minha cabeça. Aí nós conversávamos, eu vi um fogo, desenho de um fogo. Aí tu saiu, veio a irmã, nós começamos a conversar e eu vi o mesmo fogo na tua cabeça.
nos dois. E comecei a orar para saber o que era esse fogo, o que Deus tinha com esse fogo, o que estava acontecendo. E aí não falei, fiquei para mim, guardei, não disse nada para vocês dois, estou revelando publicamente isso. É que Deus tem uma chamada muito grande com vocês. E o diabo trabalhou imensamente para destruir tudo que vocês vieram a construir há algum tempo. Mas mais do que nunca, esse fogo estava separado lá em casa. E Deus quer que vocês unam esse fogo para queimar tudo que está contra vocês e vocês prosperar naquilo que Deus tem na família de vocês, viu? E vocês vão vencer em nome do Senhor Jesus. Eu estou para te entregar isso há algum tempo e hoje eu senti repartir isso. Amém? Amém? Deus está nesse lugar. Eu sinto a presença forte do Espírito Santo, porque Deus nos chamou dos cantos remotos e diz que somos dele. Amém, queridos? Amém, queridos? Dá glória a Deus. Eu fiquei aqui com o versículo, não li, né? 1 Coríntios 2,14, para ler, para nós tentar terminar. 1 Coríntios 2,14. Eu acho que é isso aqui, 2,14, eu paro nele. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não as pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. De novo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e as não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Paulo, não me lembro qual uma das cartas que ele disse a uma das igrejas: eu não fui ter convosco com palavras de sabedoria humana, senão com poder de Deus. Há um fogo de Deus aqui hoje queimando nos nossos corações. Irmão Vladimir, há um fogo de Deus queimando em nossos corações. E Deus te ama, irmão Vladimir. Deus já te buscou em lugares distantes. A tua dor foi ouvida por Deus nos céus, irmão Vladimir. E tu é um escolhido, não importa onde tu ande, aonde tu vai, Ele vai te buscar pela sua mão e vai lhe colocar na sua presença. Fica firme, mano. Vai passar isso aí. Amém, queridos? Amém? Não fique longe de mim, fique perto de mim. Então, antes de nós tomar a ceia, passa aqui, eu quero orar por você. Passa aqui, eu quero orar por você. Eu sei que vai atrapalhar um pouquinho a mesa, mas não atrapalha o corpo e o sangue daqui a pouco. Nem que a gente vá para um lado, vá para o outro. Vem, a palavra falou com você. Sai do teu banco aí rápido. Sai do teu banco, a gente vai orar. A gente vai orar. Posso repartir aqui alguma coisa de Deus, irmão Celi? Posso? Sabe que eu sou bocudo? A filha dele, num culto aqui, pastor Cid, estava orando com a gente, e ela disse que por um momento sumiram as vozes, e ela disse que quando nós orávamos aqui, ela sentiu que uma mão veio no ombro dela. Ela está aí? Está aí? Foi nas mãos dela. Ela achou que era alguém, mas quando ela abriu os olhos não tinha ninguém, e fechou os olhos. E enquanto aquelas mãos estavam no ombro dela, ela sentiu fortemente a presença do Espírito Santo. E dali a alguns segundos ela não ouvia a voz de ninguém, e parou aquele momento, sentiu a presença de Deus. E logo, dali a alguns segundos, ela achou que ia acontecer alguma coisa diferente. E quando ela viu as vozes da igreja, voltaram tudo novamente. Deus está nesse lugar. A gente tem que parar de pedir carro novo, casa nova, a gente pedir experiência com Deus. Porque as coisas materiais são consequências para quem tem um propósito. Amém? Compreendes? Vamos orar nesse momento? Vamos orar? Tu e Deus agora. Tiver que gritar, grita. Tiver que espernear, esperneia. Tiver que dobrar o joelho, dobra. Sentir de entregar um recado para alguém, entrega de uma vez, não fica lutando. Amém? Sentiu de dar um abraço a alguém, faça isso, agora é o momento. Amém? Amém, queridos? Vamos orar e vamos tocar o céu. Às vezes eu orava assim, e eu dizia: que bom se alguém tocasse minha mão agora, só para sentir uma coisa diferente.
Eu dizia: bah, Deus, todo mundo fala que te vê, que te toca. Eu não vejo, eu não te toco, eu não sei nada, nem sei nada sobre essas coisas. Aí depois de alguns anos Deus foi me dando a graça, a sua misericórdia de eu ver coisas, de tocar nele. E hoje Ele está aqui para te curar. Irmãos, a gente não vai viver na carne para sempre. Às vezes hoje mesmo estava deitado, refletindo um pouco sobre o sangue do Cordeiro, o sangue derramado, o sangue da cruz. E deitado lá, Sandra, eu dizia: eu não mereço, mas mesmo assim Ele me amou e me concedeu a graça de ser salvo, a sua salvação. Amém? Feche teus olhos. E agora é a sua vez de buscar você e Deus. Pai eterno, nós te adoramos nesta noite, bendizemos o teu santo nome, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Que nesta noite o teu Espírito entre, penetre em nossos corações e faça morada, Senhor. Que a tua glória seja manifesta aqui nesse ambiente. Pai, no teu nome, Jesus, eu me levanto contra toda a força do mal. E no nome do Senhor Jesus eu repreendo toda armadilha, toda tentativa seja frustrada dos nossos inimigos. Que nesta noite, Senhor, a presença do teu Espírito Santo seja algo único. Nesta noite faça algo único em cada coração, Senhor. Que tenhamos as nossas experiências contigo. E que nesta noite, Senhor, saiamos da carnalidade e adentramos no espiritual de Deus para ver as coisas de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai querido, manifesta o teu poder sobre as nossas vidas. Oh Jesus, nós te adoramos e te glorificamos. Dá um abraço no irmão que está ao teu lado. Dá um abraço, abraça ele. De novo, enche-me de novo. Eu não me vejo, não, sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Sem tua presença. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo, não, sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Sem tua presença, sem tua presença, Deus.
glorifica só um minuto. A gente vai terminar, mas eu quero que só você glorifique a Deus. Não vou falar mais nada. Enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo,
enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo, Pai. E eu não me vejo sem tua presença. Enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Sem tua presença.